Noite toda, né? Não é à noite, é essa manhã, graças a Deus. Por isso que é bom ter um professor conosco, né? Essa manhã, graças a Deus. Ontem nós estivemos juntos, alguns irmãos preciosos, estivemos com a graça de Deus. Nós fechamos essa semana o contrato de um novo local, onde nós vamos nos reunir juntos com os irmãos. E aí estamos nessas 2 próximas semanas ajeitando o lugar, né, comprando algumas coisas que precisam, dando uma guaribada lá, uma reformada, caprichada, para que daqui a umas 2, 3 semanas, se Deus assim permitir, nós possamos estar juntos no nosso local, né? Agora no nosso local. Graças a Deus pelo pastor Joels, querido, né, que nos cedeu esse lugar precioso, que durante 8 meses, né, estamos aqui servindo ao Senhor nesse local que foi emprestado, concedido pela Igreja Tempo de Louvor. Desde já nós agradecemos a Deus de todo o coração por essa amada igreja preciosa, que teve uma visão de reino, né, de ceder o seu espaço, o seu local, para que outra igreja também pudesse cultuar ao Senhor. Nós iniciamos a nossa obra através de grupos caseiros, de células. E chegou um momento, né, que a gente precisou se reunir, celebrar esse grupo de crescimento, através dos grupos pequenos, das células, celebrar num determinado local. E aí nós, pela graça de Deus, Deus nos abriu essa porta, e aí já estamos há uns 7, 8 meses aqui, mas graças a Deus, agora nós vamos ter o nosso cantinho, amados irmãos. Amém? A nossa casa, né? E o nome da nossa igreja, vocês sabem, Igreja Casa na Rocha. Baseados em Mateus, capítulo 7, que a Bíblia diz, onde a Bíblia diz, né, que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E aí pode vir ventos, tempestades, dificuldades, intempéries da vida, mas se nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos tornaremos inabaláveis diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos inabaláveis nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus. Amém, irmãos? Prepare-se para ofertar na casa do Senhor. Você que está nos visitando, não tem essa necessidade, a não ser que Deus toque no seu coração. Nós queremos, antes da palavra, consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Lembre-se, amados irmãos, sejamos fiéis, tá? Nos dízimos, nas ofertas, porque é através dos dízimos e das ofertas que a obra de Deus cresce, progride, floresce. Agora nós vamos para um novo patamar, onde nós teremos um peso financeiro ainda maior, né, para a nossa igreja, mas temos visto a mão de Deus, temos visto o carinho dos irmãos, desde já nós agradecemos, como família pastoral, pelo cuidado dos irmãos ao longo desses 8 meses, temos sido cuidados, temos percebido e visto a generosidade, a graça, a bênção do Senhor através dos cuidados dos irmãos, mas não se esqueça, o dízimo protege as suas finanças. E a oferta, que é um valor livre, segundo Deus propôs no teu coração, fecha aí, filho. É o quê? Lá? Tá, fecha aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Beleza, agora vai. Opa. Não é Covid, tá? Fiquem tranquilos. E as ofertas servem para multiplicação, prosperidade da vida de cada um dos irmãos, tá bom? A Bíblia Sagrada diz, lá em Mateus 23, 23. Abra comigo, Mateus 23, 23. Tem muita gente que diz, os dízimos não tem no Novo Testamento. É uma grande mentira, tá? Porque Jesus reafirma nesse momento o valor dos dízimos e das ofertas em Mateus 23, 23. Bem rapidinho, só para você ver que nós temos base bíblica para isso. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas.
guias, cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, Jesus está reafirmando, está falando para os escribas, para os fariseus, para os religiosos da época: olha, vocês têm sido fiéis nos dízimos, vocês têm dizimado até das pequenas coisas, mas vocês têm esquecido outros princípios e valores que são tão importantes quanto o dízimo e as ofertas, que é a questão da justiça, da misericórdia e da fé. E Jesus continua dizendo no final do 23, devis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de dizimar e ofertar. Tá bom, queridos? Então é muito importante nós sermos dizimistas fiéis, nós ofertarmos também na casa do Senhor, mas não só isso. Exercemos a nossa fé, praticarmos a justiça e sermos misericordiosos com as pessoas. São coisas que se complementam. Elas não se excluem, elas se complementam, são paralelas. E são muito importantes para que a gente realmente agrade o Senhor através das nossas práticas espirituais, tá bom? Então, coloque-se de pé, prepare a sua oferta. Dentro do boletim tem um envelopezinho, tá? Se alguém quiser também dizimar através de maquininhas de cartões, estão ali no cantinho. Levanta a mão aí, Miguel. Ali, ó, tá? Ele vai estar assessorando isso. Se alguém quiser passar cartão, tem a possibilidade ali também. E nós vamos nos preparar, então, para dizimar e ofertar. Você que está nos assistindo pela internet, estamos colocando uma barrinha com todas as informações para que você possa contribuir conosco, através de dízimos, ofertas, contas bancárias, chaves Pix. Também tem um link ali para que você possa fazer isso com cartão de crédito, boleto. E nós agradecemos a sua generosidade, o seu ato de fé, a sua vida abençoada na presença do Senhor. Feche os seus olhos, prepare o seu dízimo, a sua oferta, coloque o seu envelopezinho assim junto do teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo cuidado dos irmãos, com a vida, ó Deus, e a obra do Senhor através dessa igreja local. Pai, nós te agradecemos porque, além do Senhor cuidar de nós, prover todas as nossas necessidades, que são supridas pelo poder de Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos ainda para dar, para exercer generosidade, fidelidade, à luz da tua palavra, Pai. A generosidade é a marca do cristão. Por isso nós abrimos mão dos nossos recursos financeiros, do nosso dinheiro, matamos a mamon, que é a potestade que está por detrás do dinheiro, que de alguma maneira quer roubar o nosso coração, e declaramos que Jesus é o Rei Supremo do nosso coração. Nos levantamos como cooperadores da obra do Senhor Jesus, e declaramos as tuas maravilhas na nossa casa, na nossa família, que os nossos celeiros superabundem, ó Deus, que nunca falte o favor, a bênção, a prosperidade do Senhor. Nós te agradecemos pelo carinho de cada um dos irmãos, abençoamos cada casa, cada família, pedimos a tua bênção, Pai, a tua glória sobre nós. Em nome de Jesus, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Abençoa a palavra, fala conosco através das Escrituras, ministra os nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer aqui à frente a sua oferta, seu dízimo. Pega minha carteira aí, filho. Joga aí. Não, agora não dá, tá atrás. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Abra a palavra de Deus em Lucas 18. Lucas 18. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, tá, queridos? Sejam bem-vindos, essa família linda aqui na frente. Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Estamos com saudade de você também, querido. Glória a Deus. Amém. Lucas 10, 19. Nós estamos num segundo momento de uma palavra
sobre quem são os anjos, quem são os demônios e quem é Satanás. Nós já falamos um pouquinho, demos uma introdução, o que são os anjos, eu vou recapitular aqui para vocês. Esse é o nosso tema hoje. O que são os anjos, o que é Satanás e o que são os demônios. Dentro da teologia, essa doutrina se chama angelologia, ou seja, a doutrina sobre os anjos. Até porque Satanás era um anjo. Os demônios eram anjos que caíram da sua graça ao se rebelarem contra Deus, tá bom? Também existe uma doutrina específica, demonologia, que fala só sobre os demônios, outra chamada satanologia, que fala só de Satanás, mas nós estamos fazendo aqui de maneira geral, tratando anjos. Quando eu falo anjos, estou falando de anjos de Deus, anjos bons. Estamos falando de demônios como anjos caídos, anjos maus, anjos do mal, né? Espíritos malignos, infernais. E também estamos falando de Satanás, que no reino das trevas é o príncipe, é o rei do reino das trevas, é o líder supremo do império tenebroso, né? Do império das trevas. Glória a Deus. Uma das coisas lindas que nós experimentamos no cristianismo é compreender que Deus nos resgatou do império das trevas e nos conduziu ao reino da sua luz, o reino do seu Filho amado. Então, tudo que é de demônio e de Satanás pertence ao reino das trevas. Tudo que é da luz, que é de Jesus, os anjos bons, nós, do reino de Deus, os filhos de Deus, pertencemos ao reino da luz, o reino de Jesus. Então, Lucas 10:19, o texto sagrado diz assim: mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Essas serpentes aqui, escorpiões, são demônios, tá? Símbolos de demônios. Tanto é que o diabo é conhecido como a antiga serpente. E os escorpiões é um símbolo também dos demônios. E sobre todo o poder do inimigo. Que inimigo é esse? Aquele que caiu como um relâmpago do céu. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, ou seja, os demônios, né? Mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém, irmãos? Quantos aqui tem o nome escrito nos céus? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Querido, mais importante do que você ter autoridade no mundo espiritual e a capacidade dada por Deus, a unção de Deus para expulsar demônios, a coisa mais importante não é isso. A coisa mais importante é ter o nosso nome escrito no livro de Deus. Amém? Isso é mais importante. Essa deve ser a nossa alegria. Não é quando você ora e o demônio sai. Não é quando você ora, o inferno é abalado e o reino de Deus é estabelecido. Tudo isso é maravilhoso, mas é secundário. Jesus está dizendo que só tem autoridade no mundo espiritual sobre serpentes e escorpiões, ou seja, demônios, e também sobre o inimigo das nossas almas, Satanás, que caiu dos céus, quem tem o seu nome inscrito no livro da vida. Amém? Então, isso é muito importante, você ter a certeza da sua salvação, ter um compromisso com Jesus de Nazaré. E nessa aliança com Deus, ter compreensão do mundo espiritual, para que você possa exercer a sua fé, combater os seus inimigos espirituais e vencer e triunfar sobre cada um deles. Eu acho que é isso. Dá uma olhadinha. Fecha o volume aí. Ah, não dá para fechar o volume, porque senão fecha, né? Tá bom. Estamos aprendendo aqui a transmissão, tá, gente? E aí, de vez em quando, acontecem umas coisinhas aí. Vamos lá, então. Então, nós falamos semana passada sobre os anjos bons. Falamos que são seres criados, dotados de inteligência, podem fazer escolhas morais, ou seja, eles sabem o que é certo e o que é errado, podem decidir acerca do seu futuro, a sua vida, são guerreiros de Deus, diz o texto sagrado,
são mensageiros de Deus, os anjos bons aqui eu estou falando, tá? Os anjos de Deus. Às vezes na Bíblia eles são chamados de hostes espirituais, também às vezes são chamados de exércitos de Deus. E os anjos bons, os anjos de Deus, os anjos dos céus, que trabalham em favor de Deus, eles são ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Amém? Então você sabia disso? Você tem pelo menos um anjo cuidando da sua vida. Porque a Bíblia promete que os anjos de Deus estão ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Ou seja, Deus destaca pelo menos um anjo para cada um, para nos livrar, para nos guardar dos males que a vida nos impõe. Quem aqui já teve algum livramento da morte? Levanta a mão. Bem alto assim. Olha só, quanta gente. Eu já tive pelo menos umas 5, 6 vezes. Situações onde eu tinha quase certeza que eu ia morrer. De repente veio uma coisa sobrenatural e Deus deu um grande livramento. Quem é que fez isso? Foram os anjos de Deus. Amém? São mensageiros de Deus, são exércitos celestiais, são protetores daqueles que levam Deus a sério, são espíritos, por isso que eles não podem ser vistos. Glória a Deus que a gente não vê os anjos, senão nós ficaríamos apavorados. Nós falamos sobre isso. Se a gente pudesse ver anjos e demônios, nós teríamos dificuldade de dormir, porque o mundo é cheio deles. E graças a Deus, Deus fechou os nossos olhos espirituais, raramente, só mediante propósitos divinos e de forma assim fenomenal, extraordinária da parte de Deus, Deus permite de forma soberana que algumas pessoas específicas enxerguem e vejam o mundo espiritual. Amém? Eu nunca vi um anjo, tá, gente? Mas já viram um anjo enquanto eu estava ministrando. Lá em Belém, mencionei para vocês semana passada. Eu já vi demônios. Eles são reais. Eles existem, gente. A Bíblia diz que eles existem. E vocês podem ter certeza. Quem está pregando para vocês já viu esses seres terríveis. São feios, horríveis, agem, né, por detrás das circunstâncias, das situações, e usam pessoas também, são reais. Mas os anjos de Deus, como eu falei, eles protegem os filhos de Deus. Os demônios tentam nos prejudicar, mas os anjos de Deus são poderosos. Eles realizam os planos de Deus sobre a terra. Nós falamos também que às vezes, né, quando recebemos uma pessoa na nossa casa, às vezes sem saber, nós podemos estar recebendo um anjo de Deus disfarçado de ser humano. Então, às vezes acontece isso. Nós temos um exemplo da Bíblia que é Abraão. Abraão recebeu 3 anjos que vieram falar do juízo que vinha sobre Sodoma e Gomorra, como também esses mesmos anjos foram lá falar com Ló, o sobrinho de Abraão. E eles receberam aqueles seres celestiais que estavam na forma humana. Então, muitas vezes, irmãos, quando recebemos pessoas na nossa casa, exercendo a generosidade, a hospitalidade, nós podemos estar recebendo anjos de Deus. Claro que às vezes podem ser homens e mulheres de Deus, que também são anjos de Deus. Amém? Pastores, profetas, pessoas que servem na seara do Senhor também são considerados, não é que nós somos seres angelicais, mas somos considerados líderes espirituais, anjos de Deus para aquela igreja, ou seja, o líder daquela igreja, um líder de um determinado lugar, são anjos de Deus que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Nós também aprendemos que quando estamos adorando a Deus, às vezes os anjos se manifestam e adoram conosco. Quando oramos a eles, quem opera o poder de Deus, ou é o Espírito Santo, ou é os anjos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. E os demônios? Os demônios, né? Até agora falamos dos anjos bonzinhos aqui, os anjos celestiais. Os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus, se rebelaram, e eles praticam o mal no mundo. Deus prendeu alguns deles, nós já vimos, nos abismos, né, eternos,
porque eles não conservaram, alguns deles, as suas posições de autoridade, abandonaram, né, a presença de Deus e foram lançados no que a Bíblia chama de inferno. Inferno é o lugar onde habitam os demônios. Só que eles não estão só lá, eles também percorrem a terra e agem no meio das pessoas e no meio das circunstâncias. Satanás caiu no céu como um relâmpago, né? Satanás é o líder dos demônios, nós já vimos. A Bíblia chama ele de príncipe da potestade do ar, lá em Efésios capítulo 2, e debaixo dele estão os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não querem nada com Deus, não querem compromisso com Deus, se rebelam contra Deus, desobedecem à palavra de Deus e estão debaixo de cegueira espiritual. A Bíblia chama ele de a serpente, de Beelzebu, de príncipe desse mundo tenebroso, de maligno, de adversário. Ele é o adversário de Deus. É claro, como eu já falei, ele nem se compara com o nosso Deus. Amém? Fala comigo, o diabo nem se compara com o nosso Deus. É mais ou menos como um elefante pisando numa formiguinha. Assim é o nosso Deus. Só aqui uma imagem, uma ilustração, tá? Um elefante olhando para uma formiguinha e pisando em cima dela. Assim é o nosso Deus, Criador dos céus, de todo o universo, comparado com o inimigo das nossas almas, o adversário, Satanás. Também conhecido como diabo, né? O homicida desde o princípio, maligno. Ele é o criador do pecado, nós vimos. Foi ele que gerou o primeiro pecado quando se rebelou lá nos céus contra Deus. Está lá em 2 Coríntios 11, 3. A Bíblia diz também que ele é o pai da mentira. Fala comigo, o diabo é o pai da mentira. Então, meu irmão, você que gosta de dar uma mentirinha, né? Enganar os outros, para arrumar aquela desculpa esfarrapada, se justificar diante de um erro, de uma falha. Quem é o pai da mentira? Satanás. E todos aqueles que vivem mentindo são filhos de quem? Do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, toda mentira abre uma porta no mundo espiritual e uma legalidade para que o inimigo entre nas circunstâncias da sua vida. Nós somos da verdade, nós somos da luz. Luz fala de transparência, de honestidade, de integridade. Não podemos viver mentindo, irmão. A mentira não pode fazer parte da nossa vida, porque o pai da mentira é quem? Satanás. Engraçado, né? Que desde pequenininho você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende naturalmente. E aí a Bíblia tem razão, que desde pequenininho nós já nascemos com uma inclinação para o mal. Por mais que as crianças, é claro, são puras, né, de coração, inocentes, mas elas já têm naturalmente, por causa dessa natureza pecaminosa, uma inclinação para fazer aquilo que é mal. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, gente. Sim ou não? Agora, falar a verdade dá muito trabalho. Você tem que corrigir, disciplinar, colocar de castigo, para que essa criança vá formando um caráter honesto, sincero, íntegro, verdadeiro, para que lá na frente ela não te dê trabalho. Quem é o pai da mentira? Satanás. Todos aqueles que vivem pecando, vivem mentindo, vivem enganando, se tornam filhos do pai da mentira, que é Satanás. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. É ele quem cega também as pessoas espiritualmente. Satanás tem essa habilidade de cegar espiritualmente as pessoas. Por isso que às vezes você vai evangelizar alguém, parece que tem uma resistência, parece que tem um paredão, parece, né? Você tem dificuldade. Tem pessoas, é claro, que já vêm quebrantadas, né? Ali já vêm preparadas para receber o Salvador. Mas tem gente que é resistente. Tem gente que endurece o coração. Tem gente que parece que não consegue entender.
porque Satanás é aquele que cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Como é que essa luz pode brilhar no coração das pessoas? Através da pregação, mas também da oração. Querido, da sua oração, a sua oração é poderosa. Amém? Quem já teve alguma oração atendida aí, levanta a mão. As duas mãos. Duvido que você não teve nunca uma oração atendida, irmão. Muito difícil. Tem um autor inglês chamado George Smith. Ele foi o criador de vários orfanatos na Inglaterra. Ele tem um livro chamado 50.000 orações atendidas. Ele escrevia cada uma das orações que ele fazia diante de Deus e que eram atendidas diante de Deus. Isso no século XIX, onde estava começando ali a Revolução Industrial, as coisas eram tudo muito precárias, o desnível social era enorme, as leis trabalhistas não existiam naquela época, as crianças sofriam demais, muitos ficavam órfãos de pai e mãe jogados nas ruas. E esse homem de Deus foi movido por Deus para levantar vários orfanatos na Inglaterra. De forma sobrenatural, irmão. Ele orava e Deus agia, Deus fazia. E tem um livro dele escrito as 50.000 orações respondidas. Imagina um cara com 50.000 orações respondidas. E ele relata no livro vários episódios, várias situações das orações dele e Deus agindo. Assim também, irmão, quando você ora por um parente, por um amigo, por uma pessoa que ainda não conhece a Jesus e que você percebe que no mundo espiritual existe uma cegueira. Então, primeiramente, antes de ganhar aquela alma para Jesus, você precisa ganhar ele em oração no mundo espiritual, para que aquela cegueira caia por terra, em nome de Jesus. E a luz do Evangelho brilhe sobre aquela vida. Amém? Quantos vão ser ganhadores de alma aí? Igual o pastor Giovanni. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Quais são as estratégias do inimigo, gente? Contra a nossa vida. As estratégias. Como é que ele age? O que ele faz para de alguma maneira tentar me derrubar, te derrubar, nos destruir, nos afetar espiritualmente, na nossa comunhão com Deus? A primeira delas é a tentação. Ele nos tenta através de circunstâncias e através de pessoas. Não é Deus que nos tenta, é o diabo que nos tenta. E é claro que não é ele pessoalmente, são seus demônios. Ou ele usa os seus demônios através de pessoas, de circunstâncias, ou ele tenta inclinar a nossa natureza pecaminosa. Para que nós, de dentro para fora, venhamos a produzir o que a Bíblia chama de pecado. Tentação não é pecado, irmão. Tentação é a oportunidade de fazer o certo e o errado. Aquilo que é bom do ponto de vista de Deus e aquilo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Aí uma pergunta para mim e para você. É possível vencer a tentação? Sim ou não? Com Jesus, sim. Sem Jesus, vai ser difícil, irmão. Por isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque só com o Espírito Santo, só com Jesus, só se enchendo de Deus, nós podemos vencer o mal que está fora de nós, a tentação, como também está dentro de nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Amém? Outra estratégia de Satanás é o medo. Isso aqui tem demais. Medo, fala comigo, medo. Dá mais agora, né? Em tempos de pandemia, ainda mais. Satanás tem assolado muitas pessoas através do medo. E o medo nada mais é do que uma mentira do inimigo. Um engano de Satanás. É claro que existem medos que são normais, né? Você está na beira da ponte, você olha para baixo, aquilo te dá um medo. Mas não é um medo destrutivo.
É um instinto de sobrevivência que te faz andar para trás. Você sabe que aquele lugar é perigoso. Então tem o medo natural, que não é pecado, não é errado, não é pecaminoso, não tem nada a ver com o diabo. Mas tem aquele medo irracional. Aquele medo perturbador. Aquele medo que te paralisa. Aquele medo que te faz deformar como pessoa e gera em você comportamentos equivocados, errados, terríveis, que te fazem duvidar de Deus, que geram incredulidade no teu coração, que afetam os teus relacionamentos. É o medo provocado pelo inimigo das nossas almas. Através das suas mentiras, o medo é produzido no coração. Engano, mesma coisa, né? Mentiras de Satanás. Inveja é outra coisa que Satanás tenta gerar no nosso coração. Quando a gente olha para o lado, vê alguém que parece estar tendo sucesso, está sendo mais abençoado, Satanás lança a sementinha da inveja. E isso corrompe o coração, intoxica a nossa alma e rouba a nossa alegria. Gera insatisfação, ingratidão e infelicidade. A inveja. Orgulho é outra estratégia. Essa aqui é demais. É a mesma estratégia que corrompeu o coração de Satanás. O orgulho. Querer ser melhor do que os outros, né? Se achar o bonzão, a boazuda, né? Irmão, o orgulho precede a queda, diz a Bíblia Sagrada. Mas a humildade precede a honra. Se você quer ser honrado por Deus, se você quer honrar a Deus através da sua vida, seja humilde. Humilde é alguém que reconhece erros e falhas. Humilde é alguém que pede perdão. Humilde é alguém que reconhece a sua pecaminosidade. O humilde não se considera acima de ninguém. E muito menos acima do bem e do mal. Será que você é uma pessoa humilde? Você quer testar a tua humildade, irmão? É quando alguém chama a sua atenção. Quando alguém chama a sua atenção e você se arma todo é porque você é orgulhoso. Não, eu... Você está tentando defender o teu eu. E o teu eu, a Bíblia diz, precisa ir para a cruz. Ser quebrantado na presença do Senhor. É claro, se estão falando uma inverdade, uma injustiça, aí tudo bem. Você pode falar, oh, não, isso aqui eu acho que você não entendeu bem. Mas quando alguém, de verdade, percebe algo em você que está errado, e com amor, fala com você, e você não aceita, transfere responsabilidade, se arma todo, se justifica, é porque você não tem humildade. Você não reconhece que você veio do pó, que você é vaso de barro, que você não é perfeito, que você é falho. Eu sou falho, todos nós somos falhos. Todos pecaram, diz a Bíblia em Romanos 3, 23. Carecem da glória, da graça de Deus. Humildade é reconhecimento da nossa própria pecaminosidade. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. No ambiente religioso tem muito orgulhoso. Se acha mais santo, né? Santarrão. Aponta o dedo para os outros, acusa, fofoca, fala a vida do outro. Irmão, nós temos que tirar essas toxinas do nosso meio. Isso é religiosidade, é legalismo, é orgulho. Orgulho espiritual, entre aspas, porque espiritualmente não existe orgulho, né? O orgulho não é espiritual, o orgulho é carnal, é errado. E é uma arma satânica para te derrubar, para te destruir, para destruir casamentos, para destruir relacionamentos, para destruir amizades, para promover guerras, para promover conflitos. O pecado original de Satanás foi o orgulho. Quando você, papai, mamãe, não reconhece diante dos seus filhos os seus erros e as suas falhas,
eles vão ser igualzinho você. Quando você chamar a atenção deles, eles não vão aceitar. Agora, se você pedir perdão, se você reconhecer as suas fragilidades, falar, não, filho, me desculpa, eu falei muito alto com você, eu fui grosso, eu fui estúpido, eu fiz isso, eu percebi errado esse negócio. Se desarmar, se quebrantar, eles vão aprender a humildade e o quebrantamento com você. Amém? Essa é uma das grandes virtudes do meu pai. Ele errou várias vezes ao longo da vida dele, mas uma das virtudes dele foi isso. A percepção de que ele errava, de que ele falhava, o pedido de perdão várias vezes diante dos filhos. Eu me lembro que às vezes a gente fazia uma reunião familiar assim, e ele perguntava para cada um o que cada um achava dele. Tem que ter humildade para fazer isso. Sim ou não? E se a gente falasse alguma coisa que ele estava errando, ele ia lá, pedia perdão, abraçava a gente, reconhecia erros e falhas. Será que nós temos reconhecido os erros e falhas? Temos tido humildade? Ou temos nos armado todo quando alguém fala algo que nós erramos e falhamos? E temos que cuidar, querido. É um mecanismo de piloto automático. Quando você vê, você já está todo armado. Até a psicologia ensina isso. A psicologia diz que são mecanismos de defesa que nós temos dentro de nós. A projeção, né? Vários mecanismos de defesa, tudo para defender o nosso eu, a nossa autoimagem. E a Bíblia diz que tudo isso tem que ir para a cruz de Cristo. Quem foi para a cruz é quebrantado. Quem foi para a cruz reconhece os seus pecados. Quem foi para a cruz sabe agir com graça e misericórdia com aquele que peca, que está do seu lado. Quem foi para a cruz reconhece os seus próprios erros e falhas. E coloca a sua confiança não em você mesmo, mas sim aos pés do Salvador. Amém? Quem colocou a sua confiança em Jesus aí, levanta as mãos comigo e fala, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua salvação. Isso é tremendo, irmãos, tremendo. Reconhecimento de falhas, humildade. Amém? Confusão. É outra arma que Satanás usa. Confusão. Aonde tem confusão, o diabo está ganhando. Aonde existe a reconciliação, a restauração, Jesus reina. O diabo é o divisor, é o destruidor de relacionamento. Se tem uma palavra que define Deus, além de Deus é amor, é Deus, e tem relacionamento. Toda vez que o relacionamento é quebrado, quem ganha é Satanás. Toda vez que o relacionamento é restaurado, é reconciliado, quem é que ganha? O príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Então lembre-se disso. Confusão é coisa do cão. Fala comigo, confusão é coisa do cão. Então se tiver que abrir mão, irmão, abra mão. Se tiver que flexibilizar, flexibilize. Se tiver que renunciar, renuncie por amor ao outro. Porque nós temos aprendido aqui nesse altar que amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Amém? Se der para fazer o que eu quero, amém. Se não der, o outro tem primazia. Está em primeiro lugar. Merece ser honrado, merece ser amado, merece ser cuidado. Eu dar o meu melhor ao outro, me sacrificar em prol do outro. Ser pai e mãe é isso aqui. É ou não é, irmãos? Você só pensa no bem-estar do seu filho. Quando a gente tem filho, o nosso mundo, o nosso eixo modifica totalmente. Ou você amadurece de uma vez por todas na tua vida, ou você vai ser uma eterna criança. Por não compreender que amar filhos e filhas é esquecer o seu mundo e viver para o mundo deles.
É ou não é, irmãos? Quem é papai e mamãe aqui sabe. Teu mundo acabou. Agora é o mundo deles, é o futuro deles. É o que você constrói uma vida para deixar para eles. Por amor a eles. Se tiver que, né, se jogar num lago lá para salvar, você vai fazer isso. Isso é tremendo. É amor sacrificial. Mas o que o diabo quer é destruir os relacionamentos, gerando confusão. Baixe o tom de voz, fale mais baixo, evite confusão, evite briga. Confusão é coisa do cão. Onde há guerra, há um conflito interior. Você não está bem com Deus, você não está bem com você mesmo. Aonde a paz, Jesus reina. Amém? Amém, irmãos? São coisas muito práticas do nosso dia a dia. Outra coisa que Satanás é especialista, culpa. Gerar culpa no seu coração. Quando você erra, né, faz uma coisa, seja pequena ou seja grotesca, Satanás vai tentar gerar culpa no seu coração. E vai fazer de tudo para que você carregue essa culpa ao longo da sua vida. Ao longo da sua trajetória, irmão. E aí nós precisamos ter entendimento espiritual. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? De todo pecado. Amém? Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu pecado. É Ele quem te purifica. Não é você que se salva, não é você que se purifica. Não adianta carregar uma cruz durante a semana da Páscoa, subir uma escada de joelho, não adianta nada. Deus quer quebrantamento, arrependimento, reconhecimento de que o seu perdão vem dele. De que a purificação do seu pecado emana lá da cruz. É da cruz de Cristo que veio o seu perdão, a graça, a purificação da sua alma. Amém? Culpa, não deixe Satanás gerar culpa no seu coração. Versículo 9, 1 João 1, 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Amém? Todo pecado pode ser perdoado pelo sangue de Jesus. A Bíblia só menciona um pecado que é imperdoável. O pecado contra o Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastor? É atribuir a demônios aquilo que Jesus está fazendo. E isso revela uma condição de dureza de coração extrema. Assim como eram os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas nas épocas de Jesus. Jesus confrontou eles, os religiosos da época, os legalistas, aqueles que não tinham compaixão, aqueles que nós lemos aqui em Mateus 23, 23, não exerceram fé, nem justiça, nem misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração assim comigo, fala, obrigado, Senhor, porque o perdão de Deus emana da cruz de Cristo. Fala comigo, só o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Todo o meu pecado foi lançado na cruz de Cristo. E pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Outra coisa que Satanás faz é assassinato. Levar homens e mulheres a matarem uns aos outros. Tem gente às vezes que não tem coragem, né, de matar fisicamente, mas mata com a língua. Sabia disso? A fofoca, por exemplo, é a macumba gospel, né?
Você não pode ir lá, porque agora você é crente, você não pode ir lá no terreiro de macumba, de umbanda, lá fazer um feitiço contra alguém para que aquele cara ou aquela mulher morra. Então você mata o outro com a língua, com a fofoca. É uma espécie de assassinato da moral, da integridade do outro, da imagem que as pessoas têm do outro. Não faça isso. Nem matar literalmente, fisicamente, muito menos matar com a sua boca. Destruindo outros com a sua língua. A sua língua foi chamada para abençoar. A sua boca tem que ser fonte de bênçãos. Amém? É possível viver sem xingar. É possível viver sem falar palavrão. É possível viver sem ofender as pessoas. É possível viver sem arrebentar com aqueles que você precisa amar. É possível. Deus te capacita a edificar, a restaurar aquilo que está destruído, a reconstruir os muros que estão ruídos. A abençoar, a declarar, a manifestar a graça e o amor de Deus em favor das pessoas. Amém? Declarar aos nossos filhos: meu filho, você vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. A sua filha, em vez de ficar falando, você se veste igual uma biscate. Pronto, já está dizendo que a filha vai virar uma quenga. Você está amaldiçoando a sua filha. Agora, se você virar para ela e falar: filha, eu não gostei dessa roupa que você está usando. Eu acho que não é legal, está meio vulgar. Se ela não te ouvir, Deus vai tratar com ela. Mas abençoe a sua filha. Declare: a minha filha vai ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Se necessário for, vai lá no teu quarto, dobra o joelho e fala: Senhor, eu não aceito que a minha filha esteja se envolvendo com as coisas desse mundo, de alguma maneira se corrompendo naquilo que não devia. Senhor, eu resgato a minha filha no mundo espiritual e repreendo vocês, demônios, que estão tentando tragar a vida da minha filha para o mal. Saiam da vida dela, em nome de Jesus. Isso é batalha espiritual. A sua boca exercer autoridade e da sua boca diante das pessoas sair uma fonte de bênção e não de desgraça, não de maldição. Vocês sabem por que o pastor Giovanni está aqui nessa manhã aqui com vocês? Porque durante toda a minha vida, desde pequenininho, eu ouvi os meus pais declarando profeticamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com 7 anos de idade, eu me lembro, foi a primeira vez, meu pai pegou a gente, do tamanho deles aqui, botou a gente de joelhinho numa cadeirinha e falou: meus filhos, vamos começar a orar pelas esposas de vocês. Olha só, com 7 anos de idade. Todo dia à noite, tá aí, ó, Deus ouviu, tá lá, ó, Sofia, minha bênção. Conheci ela com 20 anos de idade. Somos casados há quase 20 anos. Temos 3 filhos maravilhosos aqui, o Emanuelzinho, Miguelzinho e a Giovana, que está na casa de um amiguinho esse final de semana. Vocês entenderam, irmãos? Profetizar, declarar bênção, declarar que os nossos filhos são herança do Senhor, declarar que os nossos filhos vão viver para a glória de Deus, que os nossos filhos são a nossa maior riqueza, é o nosso maior legado, o nosso maior tesouro, irmão. Não é patrimônio, não é riqueza, não é nada disso, é uma família para a glória de Deus. Esse é o maior patrimônio, uma vida que emana a glória de Deus, ou uma família que exalte a Deus. Marcas no coração das pessoas, de amor, de graça, de justiça, de verdade. Amém? Que as pessoas desejem estar com você, que elas queiram estar com você, porque você exala o amor de Cristo, a graça de Deus. Tua boca não fala besteira, tua boca é uma fonte de bênção, de maturidade, de sabedoria, de prudência, de inteligência. Porque você está cheio de Deus e Deus está em você. Amém?
E por último, calúnia. Como eu já falei, falar mal dos outros, caluniar, maldizer os outros. Tudo isso Satanás usa para tentar impedir o propósito de Deus na vida das pessoas. Para tentar, de alguma maneira, macular, manchar o testemunho cristão. Por isso que, infelizmente, nos dias de hoje, muitos incrédulos que não conhecem a Deus, olham para muitos crentes e falam, eu não quero ser cristão. Para ser igual o fulano ali, Deus me livre, eu prefiro estar aqui na minha religião. É porque o diabo tem usado homens e mulheres carnais, imaturos, para escandalizar o nome de Jesus. E a Bíblia diz, ai de quem vem os escândalos. Melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço, junto a uma pedra de moinho e lançar-se ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Irmão, Deus não te chamou para escandalizar. Amém? Deus te chamou para evangelizar e não escandalizar. Para promover a glória de Deus, a honra de Deus, exaltar o nome de Jesus e não envergonhar o nome de Jesus, ridicularizar o nome dos cristãos. Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? Amém, irmãos? Quem quer fazer a diferença nessa geração? Então nós vamos parar por aqui, tá? Hoje nós falamos o que são os anjos. São espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. O que são os demônios e o mal que eles fazem e agem na vida das pessoas, nas circunstâncias. E aprendemos hoje quais são, o que é o diabo e quais são as estratégias de Satanás. Num outro domingo, nós vamos ministrar sobre o nosso contra-ataque contra as forças do mal. Como é que podemos contra-atacar? Como é que podemos triunfar sobre eles? Como é que podemos vencer na batalha espiritual? Então continue conosco, tanto conectado aqui através da internet, como presencialmente no culto. Venha, meu irmão, não perca, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero terminar orando. Se você nasceu de novo, tem uma aliança com Jesus de Nazaré, você pode participar da ceia conosco. Primeiramente, você precisa compreender o que é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Jesus é o cabeça, o líder da igreja, e o corpo de Cristo são todos os santos em todas as eras, lavados pelo sangue de Jesus, a caminho da vida eterna, da salvação, tendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Na hora da ceia, antes de nós cearmos aqui, você vai perceber, eu vou te levar a ter uma purificação diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer erros e falhas, reconhecendo que nós somos pecadores. Todos nós aqui somos pecadores, irmão. Todos nós. A ceia é para pecadores. Pecadores que se arrependem. Quem não se arrepende não deve participar da ceia. Mas quem se arrepende, reconhece seus erros e falhas e se propõe a viver uma vida reta, honesta e íntegra diante de Deus, é chamado por Deus a participar da ceia do Senhor. Amém? Então fique de pé, vamos ler o nosso texto da Santa Ceia. Chama a Sofia também, o Rafa para nos ajudar aqui na frente. E aqueles que quiserem participar conosco são muito bem-vindos, tá? Mesmo que sejam de outras igrejas, mas tenham um compromisso com o Senhor Jesus, queiram participar, estejam nos visitando, tenham um compromisso com Jesus, já entregou sua vida e seu coração para Jesus, venha participar conosco, em nome de Jesus. Vamos lá então. 1 Coríntios 11, 23, o texto sagrado diz, porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, discernir o corpo é isso. Entender que Deus tem uma igreja, o corpo de Cristo, que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, e se estiver errando em algo, consertar os erros e falhas em arrependimento, pedindo perdão e a graça de Deus e a purificação do sangue de Jesus. Amém? Compreenderam? É isso que significa discernir o corpo e o sangue de Cristo. É isso que significa. Nós precisamos ter 4 olhares na ceia do Senhor. Precisamos olhar para trás. Jesus morreu por causa dos nossos pecados na cruz do Calvário. Precisamos olhar para frente. A Bíblia promete que Jesus voltará para levar a sua noiva, a sua igreja, e nós celebraremos com ele nos céus, no que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Jesus está voltando para nos buscar. Olhando para frente, para o futuro, para a volta de Jesus. Nós precisamos olhar para o lado. Olha para o lado aí, do seu lado aí. Olha que povo lindo, povo de Jesus. O povo mais lindo da terra é o povo de Jesus de Nazaré. Você olha para o lado, essa pessoa linda, maravilhosa, você não está sozinho. Salmo 68, versículo 5. Deus é pai de órfãos e viúvas. Ele faz com que o solitário habite em família. Nós fazemos parte da família de Deus. Você não está sozinho. Você tem irmãos, você tem amigos, você tem pessoas preciosas que te amam e oram por você. Você olha para o lado e percebe que não está sozinho, faz parte da família de Deus. E outra coisa, você precisa olhar também para dentro de você. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Como é que está a tua vida diante de Deus? Você tem levado Deus a sério? Você tem tido uma vida de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento de erros e falhas? Ou continua pecando como se fosse a mesma coisa? Continuo fazendo, estou nem aí. Ou você trata o pecado com seriedade, olhando para dentro de você, reconhece que é pecador e que precisa da ajuda de Deus e da purificação do sangue de Jesus. Olha para trás, cruz de Cristo. Olha para frente, Jesus voltará. Olha para o lado, você faz parte da família de Deus. Olha para dentro, como é que está o teu coração e a sua fé com Jesus. Então nós vamos orar pelo elemento, né? Por todos os elementos. Você pode observar que aqui você já tem uma porçãozinha de vinho e um pãozinho aqui já junto, tá? Então nós vamos orar por todos os elementos juntos, vai ser entregue para cada um e nós vamos comer juntos, todo mundo junto, o pão, e logo em seguida você abre o selinho aqui e nós vamos beber o cálice também, logo em seguida do pão, tá bem? Você que está nos assistindo pela internet, você pode pegar o seu elemento do pão, o seu vinho aí, colocar numa bandejinha, vamos consagrar diante do Senhor. Feche seus olhos, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na casa de Deus, na família de Deus, ó Deus, como o povo de Deus, celebrando a ceia de Cristo, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso pelo sangue de Jesus de Nazaré. Abençoa os teus filhos, perdoa os seus pecados, os meus também. Nos purifica, Pai, reconhecemos que somos pecadores e que pela tua graça e misericórdia temos acesso ao trono da graça. Temos, ó Deus, acesso ao coração do Pai. Como fruto da obra de Jesus na cruz do Calvário, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua unção, perdoa os nossos pecados, nos ajude nessa peregrinação terrena, Pai, rumo a Canaã celestial, lar celestial, as moradas eternas, o lar que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, nós reafirmamos a nossa fé, nossa aliança contigo e declaramos que Jesus de Nazaré é o autor, consumador da nossa fé, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos perdoa, Pai, nos purifica, lava-nos com teu sangue precioso.
em o nome de Jesus, e abençoe os elementos que serão utilizados nessa manhã, na tua presença. Amém e amém. Então, nós estaremos entregando as porções, tá? E você que vai participar, pode pegar o cálice, tá bom? Glória a Deus. Pode abrir a tampinha já, pegar a porção do pão. Isso aqui é um pão sem fermento, tá? Como se fosse uma bolachinha, né, de trigo, só que representa o pão que os judeus usavam na época da Páscoa. É um pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento simboliza o pecado. Então, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, por causa dos méritos de Jesus e da purificação do sangue de Jesus, nós somos um corpo sem pecado. Porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus de Nazaré, tá bom? Glória a Deus. Faltou para alguém alguma porção? Então quero te dar um minutinho. Fala com Deus, peça perdão pelos seus pecados, né? Reafirma a tua aliança com as tuas palavras diante de Deus. Declara para Deus o quão importante Ele é para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus, Pai. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, reconhecendo a tua graça sobre nós, o privilégio de sermos filhos de Deus, lavados com o sangue de Jesus. Obrigado pela tua igreja, pelo teu corpo, pelo teu povo. Manifesta a tua unção sobre nós, perdoa os nossos pecados e nos faz mais alvos do que a neve. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração. Levanta o pãozinho comigo. E em memória do corpo de Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário, comamos todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Jesus. Levante o cálice comigo e em memória do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para que as nossas almas sejam mais brancas do que a mais pura lã, mais alvas do que a neve. Bebamos todos juntos em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Amém. Bebamos todos juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado,
mais alvo que a neve serei. Aleluia, Pai, nós nos consagramos ao Senhor e encerramos este momento da Tua Palavra, da celebração da Santa Ceia, Pai. Obrigado porque a Tua Palavra diz que o Senhor prepara diante dos nossos inimigos uma linda mesa, unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. E como diz a continuação desse trecho do Salmo 23, no versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus. Pai, que nós possamos continuar nessa mesma unção, nessa mesma graça, debaixo do Teu sangue, Pai, debaixo da Tua unção, do poder do Senhor, que os anjos de Deus estejam ao nosso redor, ministrando aos herdeiros da salvação, que possamos exercer a autoridade em obediência à Tua palavra, vencemos e triunfamos sobre os demônios, sobre Satanás e as suas hostes infernais. Nós declaramos a vitória do Teu povo, a bênção da cruz, o poder da ressurreição sobre os Teus filhos, sobre a Tua casa, sobre o Teu povo. Não vale maldição, mas sim a bênção do Senhor. Purifica a nossa alma, nos lava com o Teu sangue precioso e nos faz mais alvos do que a neve diante da Tua face. Pelos méritos de Jesus, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos restaurados, nós somos libertos, nós somos transformados pelo Príncipe da Paz, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor multiplique os teus celeiros, superabunde os teus recursos, que o Senhor te dê graça na jornada dessa vida, unção, poder e glória, que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua casa, a tua família, vitória, promessa, resposta, glória do Senhor, ação do Espírito Santo, dos anjos do Senhor, trazendo a resposta daquilo que você precisa, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Dê uma salva de palmas para Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Vão na graça e na paz do Senhor. Dá um toquezinho gospel aí no seu irmãozinho, só assim. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus.